Deixa eu começar falando sobre o Wesley. E enquanto eu falo, você vai pensando na sua pergunta e vai deixando o seu like, tá? Vamos combinar assim. Wesley é aquele atacante revelado no Palmeiras, viveu bons e maus momentos, acabou sendo negociado com o Internacional. No Colorado foi bem, até que no meio do ano passado ele foi vendido para o Al Rayyan do Catar. Operação de 10 milhões de dólares. E publicaram que o São Paulo tem interesse em contratar o Wesley. O Wesley é representado pelo Paulo Pitombeira, tá? O que eu fiz? Mandei mensagem para uma pessoa do São Paulo e falei, e aí, como é que vocês vão contratar alguém que hoje só sai do Al Rayyan em definitivo e por 10 milhões de euros? Mais caro, inclusive, do que quando o Internacional o vendeu. Falei, como é que é? Entrou dinheiro novo? O que está acontecendo? E essa pessoa do São Paulo afirmou que não há nenhuma negociação para o Wesley, tá? E aí eu falei, mas como assim? E aí como é que surge essa história? E a pessoa falou, deve ser o empresário ou alguém do staff dele querendo especular para valorizar o atleta, para colocar o nome do Wesley na parada, tá bom? Silmar Lima, boa noite, Nicola Cebolinha, vai para o meu tricolor, Silmar. Essa é a mais nova especulação, se for acontecer, se tiver alguma chance é para janeiro, né? São Paulo não tem capacidade de fazer um investimento alto no Cebolinha, alguém com um salário acima de R$1 milhão por mês. Eu acho mais plausível, eu acho mais viável entre os nomes especulados que o Scarpa seja contratado, alguém que está fora dos planos do Galo, do que propriamente o Cebolinha, tá bom? Cebolinha e Scarpa no São Paulo, para mim, é cortina de fumaça também acho, mas tô checando. O que eu posso contar para vocês, eu não sabia, é que o Rui Costa foi quem o contratou do Fortaleza para o Grêmio e assinou o primeiro contrato profissional do Cebolinha lá no Tricolor Gaúcho, tá? Deixa eu falar sobre Cebolinha no São Paulo. Tem a especulação de que o São Paulo tem interesse no Cebolinha. Perguntei, dá para tentar o Cebolinha em julho? A resposta foi não creio. Ou seja, não há um descarte, mas parece até para o próprio São Paulo um negócio bem complicado, certo? Vocês perguntam, a gente responde. Gustavo Scarpa e Everton Cebolinha interessam? Dá para cravar que Gustavo Scarpa está descartado. Mesmo convivendo com seus últimos dias lá no Atlético. O contrato do Scarpa no Atlético é um contrato alto, um contrato caro. A ideia do Galo é recuperar parte dos 5 milhões de euros investidos. Posso assegurar, conversando com uma fonte são paulina, durante a live, que não há a intenção, interesse e negociação pela contratação de Gustavo Scarpa. Em relação a Cebolinha, São Paulo tem dentro do CT alguém muito próximo e que gosta bastante do Cebolinha, eu me refiro a Rui Costa. O Rui foi o responsável por buscar o Cebolinha no Fortaleza e por fazer ele assinar o primeiro contrato profissional no Grêmio. O São Paulo sabe das dificuldades de tentar avançar com o Cebolinha, jogador comprado pelo Flamengo por 13 milhões e meio de euros e que vive os últimos meses do seu contrato pro Cebolinha, mas negócio ficar até dezembro para que ele possa escolher seu próximo clube em 2027, recebendo toda a grana e não tendo de dividi-la com o Flamengo. Perguntei para essa fonte durante a live. Existe a chance de o São Paulo tentar algo com o Cebolinha na metade do ano? A resposta foi não creio. Então, Scarpa descartado, Cebolinha, operação complicada, difícil, de alguém que ganha na casa de R$1,5 milhão por mês. A pedida do Flamengo para liberá-lo com 6 meses de antecedência vai girar na casa dos 3, 4, 5 milhões de euros. Beleza? Renato SPFC, Nicola, pode perguntar se o São Paulo irá contratar mais jogadores para o Sub-20? A situação está difícil, perto da zona de rebaixamento. Dos últimos 4 jogos, ganhou 3 pontos e perdeu 9. O Júlio Batista estreia contra o Corinthians, o São Paulo joga com 1 a mais durante todo o segundo tempo e não consegue vencer, né? E hoje contra o Cuiabá, empate. São Paulo sai na frente, o Cuiabá vira e depois o São Paulo empata. Quem tocava essas contratações era o Douglas Schwartzman. E por mais que tenha problemas, e ele sai pela porta dos fundos, expulso, diante daquele escândalo lá dos ingressos comercializados de forma clandestina no camarote, as contratações que o Douglas fez mudaram o time sub-20 do São Paulo. Vocês vão lembrar que quando o Douglas assume o sub-20 do São Paulo, a gente está aqui para dizer o que é verdade, para dizer os bons e os ruins. Douglas sai pela porta dos fundos, expulso, envolvido num escândalo de camarotes, beleza? Mas quando ele assume o sub-20 do São Paulo, o time era lanterna.
era lanterna não, estava brigando contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro da categoria. E ele começa a contratar jogadores, muda uma série de processos lá. No ano seguinte, o São Paulo, ou talvez naquele mesmo ano, o São Paulo vence a Copa do Brasil, depois é campeão da Copinha, a coisa deu uma bela mudada com o comando do Douglas Schwartzman nas categorias de base. Tinha que continuar? Não, claro que não. Por tudo que aconteceu, tinha que sair mesmo, mas dentro do Sub-20 a coisa vinha funcionando bem. Se o Mar Lima, São Paulo tem que mandar um monte de jogador ruim e contratar o Cebolinha. Contei para vocês no início da live que o nome do Cebolinha agrada, embora o São Paulo considere uma contratação difícil. Hora de falar sobre o São Paulo. O tricolor busca um zagueiro para metade do ano, até porque sabe que não terá mais Arboleda, mas 2 nomes especulados estão descartados. Ouvi e li nas redes sociais que Léo Duarte, ex-zagueiro do Flamengo, e Juninho, ex-zagueiro do Palmeiras, foram cogitados, estudados, analisados. Só para explicar e contextualizar sobre esses atletas. O Léo Duarte, depois de sair do Flamengo em 2019, se mudou para o Milan e uma temporada depois foi jogar no Istambul Başakşehir, onde é titular absoluto até hoje, foram mais de 200 jogos. Contrato se encerrando em junho. E ele pode já assinar um pré-contrato para chegar de graça ao São Paulo ou a qualquer outro clube, hoje 29 anos de idade. Juninho, 31 anos, você vai lembrar dele, atleta que passou sem destaque pelo Palmeiras, pelo Atlético Mineiro, esteve também no Bahia, foi para o Midland e chegou contratado na temporada passada pro Internacional, ele veio do Midland. Na oportunidade, garantem que foi o Roger Machado, o atual técnico do São Paulo, quem pediu. Fui perguntar para um dirigente do São Paulo sobre Léo Duarte e Juninho, eles interessam, fazem parte dos planos? E a resposta, nunca discutimos sobre esses 2 jogadores aqui. Importante registrar também que nas últimas horas muita gente falou que o Wesley, atacante que já foi do Palmeiras, do Internacional e hoje pertence ao Al Rayyan, interessa ao São Paulo. Negociação das mais difíceis, 10 milhões de euros a pedida do Al Rayyan. Essa minha fonte no São Paulo assegura que esse assunto também só pode ter nascido da parte dos empresários para tentar valorizar o atleta que não está nos planos do São Paulo. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.